Maravilha. Então, nós combinamos desse bate-papo de hoje. O Mauro compartilhou conosco aquele trabalho sobre distúrbios de bexiga nadatória há um mês e meio atrás. Depois a gente republicou aí, acho que foi na semana passada. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre o trabalho. Eu estou achando legal porque a gente está com um número bacana aqui de pessoas. Então, a gente tem cases diversos também para poder a gente ilustrar essa questão, né? Isso aqui é um resumo a partir do trabalho, e depois a gente vai deixar também o trabalho aqui listado na descrição desse vídeo. A ideia isso aqui é um resumo, o trabalho vai estar completo aí, e a gente imaginou aqui a gente batendo um papo sobre cada uma das etapas. Aqui está de forma mais resumida, então pode ser que algumas coisas aí que vocês perguntem tem que voltar lá no trabalho mesmo e também nas referências bibliográficas que deram origem ao trabalho, para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais nisso aí. E acho que aqui já tem um bate-papo bom para a gente, porque já vem trazendo que os distúrbios de flutuabilidade raramente são problemas simples de bexiga natatória. Então, na maior parte dos casos, são manifestação terminal de doenças internas crônicas, com prognóstico reservado e baixo sucesso terapêutico. E também acho que esse é o outro objetivo desse bate-papo aqui hoje, porque esse é um assunto recorrente e, dada a amplitude de possibilidades, muitas vezes chega alguém para a gente e pergunta assim: eu estou com um peixe que está de cabeça para baixo, o que que eu faço? E a missa é longa, né? O tema é longo. Então, a gente também tem esse material estruturado de forma para, assim, assiste aqui, que aqui você Ok. tem uma amplitude de possibilidades. Exatamente. A situação tem um grau de complexidade bastante amplo e com inúmeras possibilidades que a gente vai poder discutir hoje, né? Porque não é um diagnóstico simples, chegou, olhou, é isso, vamos fazer aquilo. Não, não é bem assim, né? Embora exista muitas discussões que a gente encontra na rede, né, na net, aquele treco todo, cada um dando uma opinião, eu ia dizer assim, um tiro para cada lado, mas a coisa não é tão simples porque é uma coisa com inúmeras possibilidades. E aí é importante a gente discutir para poder avaliar e pensar que direção tomar. Obviamente, dependendo de qual é o interesse e a projeção que você quer fazer em relação ao exemplar que apresenta o quadro clínico. Eu confesso que eu nunca tinha visto até então esse problema de flutuabilidade em quíngio cometa, por exemplo, né, nos quíngios de corpo alongado. Eu sempre vejo nos quíngios de corpo mais arredondado, que a gente já está cansado de ver, com oranda, fanteio, principalmente o Ryukin, né? Mas eu tenho visto muito também que esse sintoma, entre aspas, aparece muito como manifestação inicial de infecção bacteriana, pseudomonas, aeromonas, né, da hidropisia. Então, geralmente começa com esse tipo de sintoma, entre aspas. E aproveitando a sua introdução, Rosana, isso aqui é justamente isso aí, vem aí do trabalho, né? Trazendo aí alguns números do trabalho. Foram analisados 58 peixes. Um dia desses eu estava conversando com o Mauro por telefone e a gente falando, né? Porque isso aqui, para chegar nesse trabalho aqui tem raio-x de diversos peixes, tempo de acompanhamento, casos clínicos, exames complementares, especialistas analisando. Então, assim, não é coisa que está ao nosso alcance. Nem a gente, como robista, e creio que nem a grande maioria das empresas aí de porte médio para baixo que trabalham com piscicultura, porque tudo isso é caro. E são questões que é justamente o que traz aí, né? E isso que você comenta, isso também por isso que eu coloquei esse quadro aí hoje de manhã lá no grupo, porque isso aqui me chamou muita atenção.
Inclusive, os de corpo longo eram onde encontrou o maior número de problemas. Obviamente, isso aqui não é uma estatística. Isso aqui Certo. é uma amostra. Mas isso é novo para mim, realmente é novo. Eu nunca tinha visto. Mas é exatamente aí que está a situação, né? A necessidade de avaliar com maior amplitude as possibilidades ou a, as causas que podem levar a esse quadro clínico, porque não é apenas, né, questão de bexiga natatória. Porque quando você olha que peixes de corpo longo com bexiga natatória, problema de flutuabilidade, bexiga natatória, não é bem assim, né? A Rosana colocou bem logo no início, né, a questão das infecções, que é um conjunto de causas, mas tem outras possibilidades também. Mas é isso aí mesmo, vamos em frente, que eu acho que vai ser uma boa discussão para a gente começar a avaliar isso. Eu passei um bom tempo, né, pesquisando e estudando isso, porque, poxa, você se depara com a situação, tá aquele quadro, o que que eu faço, né? E aí você fica assim, pô, não sei, né? E como o Mário colocou muito bem, né, nós não temos recursos na nossa limitação aqui individual, né, de fazer exames mais, eu nem vou dizer sofisticados, mas exames que demandam equipamentos, laboratórios que a gente não tem, né? Então, como fazer um diagnóstico, né? Então, a gente trabalha muito e hoje em dia, inclusive, está muito comum, né? O que se ataca é o sintoma e não a origem do problema, né? E quando você ataca o sintoma, você pode estar dando um tiro certo ou um tiro ao alvo errado, né? E, consequentemente, você não vai ter resultado. Uma outra coisa interessante aqui também, né, a hora que a gente olha para esses números, porque assim, não, o problema é porque o King foi uma espécie que foi muito alterada pelo ser humano e tudo mais. Não, tem 19% aqui de peixes de outras espécies, inclusive, com problema também. Então, assim, isso amplia mais o olhar sobre todas as possibilidades. Isso aqui também achei que é importante, né? Posições típicas: peixe deitado no fundo, aí a flutuabilidade negativa, boiando, muitas vezes de lado ou de barriga para cima. Ou seja, não tem um padrão. Não, a maioria das vezes, quando é isso, está assim. Não, não tem esse padrão, não encontra, não tem essa relação. E também, obviamente, aqui o N é pequeno também para poder chegar a alguma conclusão desse tipo, né? Sem dúvida. Essa é a questão. Nós ainda temos, vamos dizer assim, poucos estudos, poucas análises para dar um direcionamento. Nós estamos ainda tateando nesse contexto. É a nossa realidade. Principalmente nós aqui, né, no Brasil, o quanto nós estamos defasados em relação à realidade lá da Ásia, né? E nós estamos trabalhando com um peixe que é asiático, né? Uhum. Então, o caminho lá, o investimento é outro contexto. Mas vamos caminhando e dentro do possível. À medida que a gente vai tendo acesso às informações, nós vamos passando, né, para os demais, para socializar esse conhecimento e trocar informações, ideias de como proceder, o que fazer, se é que há algum procedimento a ser feito que dependendo também não tem. Mas pelo menos com fé tem várias possibilidades ali. Bom, para poder colocar mais pimenta nessa história, principais alterações encontradas. Então, em cima, alterações com diagnóstico por raio-x, embaixo por necrópsia, predominando a superinflação da bexiga lá no raio-x, 44%, deslocamento 22%, presença de líquido, timpanismo intestinal, e as doenças aí nas necrópsias. Me chamou muita atenção essa questão, eles falam muito desses rins policísticos. Parece que isso é um achado relativamente comum. Uhum. Outra, um outro ponto ali, né? O Ederson colocou lá essa semana sobre uma fêmea que apresentou problema, depois voltou a nadar normal.
eu coloquei lá uma que eu estava supondo a partir do que eu tinha visto aqui, e fêmeas que têm o ovário muito aumentado de tamanho aí devido à reprodução, isso pode deslocar a bexiga ou ter até outros problemas. Tem até um raio-x aí, a gente vai ver daqui a pouquinho. E isso pode ser um dano temporário e a bexiga voltar para o local, para o tamanho normal, e isso pode gerar uma lesão e pode ser que o peixe não volte mais, né? É interessante ressaltar, eu até não fiz nenhum comentário na postagem do Ederson, uma vez que nós iríamos discutir aqui, né? Uhum. Pode ser inclusive uma questão temporária no peixe dele lá de intestino, né? Com formação gasosa, o bicho se recupera depois e tal. Mas o Mário pontuou muito bem, né? A questão, por ser uma fêmea, o ovário muito desenvolvido, né? Pode levar a um deslocamento da bexiga e, tendo às vezes a desova ou reabsorção dos ovócitos, né? O bicho volta ao normal, beleza, é isso aí mesmo, né? Cada caso é um caso. Se você não tem como fazer um acompanhamento, equipamentos específicos para diagnóstico, nós vamos ficar, como diz, conjecturando possibilidades. Mas o importante no caso lá do Edson é que a bichinha recuperou, né? Então é uma coisa temporária, porque nós temos casos que são temporários e tem casos que são permanentes. E esses permanentes é que são mais conflitantes e mais preocupantes para a gente, né? E principalmente para quem se pretende a trabalhar num processo seletivo, porque se for uma situação que tenha um comprometimento do pool gênico, né? A gente tem que ficar muito mais atento para não ir transmitindo isso para as próximas gerações, né? Mas geralmente quando aparecem esses casos, por isso a importância de tentar clarear bem, ter um mínimo de diagnóstico de causa, né? Porque se o peixe apresenta esse comportamento, né? Se ele é causado por um processo anatômico, um processo infeccioso, genético que resulta em anatômico, esse bicho deve sair fora do processo seletivo. E essa pergunta do Fábio, ela tem uma coisa muito interessante, que é justamente assim, que acredito que é isso que a gente vai chegar aí mais para o final da nossa, mais para frente da nossa conversa, que é justamente assim, o que fazer, né? Porque é, apesar de parecer que esse é um problema local, esse não é um problema local. Os quinguios que vão existir daqui 10, 20, 50 anos são os descendentes dos quinguios que existem hoje. Então, do ponto de vista zootécnico, não cuidar de coisas desse tipo e deixar esses genes espalharem pelo que se cria, a gente pode estar comprometendo o futuro de linhagens, e o futuro até de criação mesmo de várias dessas linhas, né? Só para pontuar que eu estou me lembrando aqui, né, dos muitos casos de frutabilidade que eu acompanhei, meus ou de outras pessoas também, que parece que no início existe um período de recuperação, tudo bem que ele peixe se recupera, mas logo em seguida ele é acometido novamente, a gente trata, ele se recupera, depois de um tempo ele volta a apresentar o problema e assim por diante, até chegar num ponto em que ele não tem mais recuperação, né? Então, aí ele passa a ficar totalmente ou frutabilidade positiva ou negativa, mas ele não se recupera mais, né? Então, eu não sei como se dá isso, esse processo, né? Parece uma degeneração do órgão. Em alguns casos, eu acredito que seja mesmo, né? Mas é muito frequente isso acontecer. Foi muito raro, às vezes, que eu tratei, de peixes com esse distúrbio, que ele se recuperou e depois não apresentou mais, né? Ficou recuperado ao longo de todo o restante de vida. Minha experiência eu compartilho com você. Os peixes que eu consegui retornar, depois de alguns
semanas voltaram. E eu não consegui salvar nenhum. Então, a minha experiência é que eu não consegui salvar nenhum. O que nós fazemos em casa é conforto. Deixar o peixe em lugar mais apropriado, altura menor de coluna de água, uma água mais adequada, assim, com circulação lenta. A gente não conseguiu. Em casa, a minha experiência em casa. Os problemas de bexiga natatória ocorrem em casa no inverno, muito menos do que no verão. Para mim, o inverno, o aparecimento dessa situação é muito mais intenso. Tá? E aí, o que que a minha preocupação? Primeiro, selecionar, identificar os descendentes desse peixe, para não usá-los em cruzamento. E o que eu estou fazendo a partir de alguns meses atrás é um cuidado maior com relação ao aspecto nutricional. Tá? E eu vou ver essa resposta agora no próximo inverno. Tá? Infelizmente, eu não tenho estatística do número de animais que ficaram com esse problema, das variedades, a maior parte, as variedades é oranda. Com relação ao cometa, eu nunca tive nenhum problema, apesar, novamente, a minha experiência não é tão longa. Cometa, nunca tive problema em casa de bexiga natatória. Nunca, 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 nunca. Isso que me inquietou. Não, é a questão da morfologia do peixe, é da variedade do peixe. Tá? Então, eu fiquei surpreso quando vi esse artigo que ele cita cometa. Inclusive, bom, esse artigo, o número de animais é relativamente pequeno, tá? E num prazo até longo do trabalho, né? Haveria necessidade de talvez buscar. É duro a gente buscar pessoas que talvez possam se interessar fazendo assim, algo mais sistemático. Mas em casa, o que afeta mais são os animais que são mais redondinhos, mais gordinhos. Esses que são mais intensos. Uma coisa que eu já notei, em alguns casos que aqui mesmo, ou que a gente tenta ajudar, é a ligação entre hidropsia e problema de flutuabilidade. Eu diria que mais de 90% de peixes que apresentaram hidropsia tiveram problema de flutuabilidade, seja antes ou seja depois. Então, claro, talvez esteja naquele negócio do líquido, enfim, mas se tiver algum adendo nesse documento aí que eu não vi, é algo que me chama atenção, sempre me chamou atenção, mas eu não faço a mínima ideia da origem do problema. Talvez o professor Mauro já saiba alguma coisa. Não, e é legal porque você trazer a questão da hidropsia é mais ou menos igual jogar gasolina no fogo, né? Porque é mais um caso que pode ser uma infinidade de coisas e tudo vira hidropsia. Olhou, a barriga inflou, eriçou a escama, é hidropsia. Então, tudo é hidropsia. E aí é bom que a gente junta que tudo é hidropsia com tudo é problema de bexiga natatória e está resolvido grande parte do diagnóstico, pelo menos para baixos recursos, né? Essa é a questão. São duas coisas distintas, mas que podem uma ser causa da outra ou outra ser causa da uma, em termos de origem, né? Considerando que nós estamos trabalhando até esse momento apenas com a questão da sintomatologia, né? Vamos deixar o Mário colocar lá o novo slide, que acho que vai ajudar a clarear. Antes disso, eu queria só aproveitar, porque a introdução até que o Fábio já fez ali, Mauro, com relação assim, e o Fábio e o Zé Teixeira também, eu coloquei esse vídeo lá no nosso grupo ontem. Isso aí são os filhotes, e a hora que o vídeo termina aqui, esse aqui está nadando de cabeça para baixo, e ali tem outro ainda de cabeça para baixo também. E aí eu coloquei é, um, uma historinha lá rápida. Essa, de 12 desovas de oranda, essa é a única desova que, ao longo do crescimento dos filhotes, eu fui tirando
os que estavam virados de cabeça para baixo. E fui tirando, fui tirando, fui tirando, sei lá, de uns 200, 300, 400, deve ter sobrado, é o que sobrou menos, sobraram uns 30 filhotes. E agora eles estão crescendo e cada dia vira mais um. E eu olhei para aquilo e falei assim, esses aqui, nem os que não virarem, eu pretendo usar na reprodução. Porque mesmo que eles não apresentem nenhum problema, eles vêm de um cruzamento, de um encontro ali de pool gênico que não deu certo. Quer dizer, pode até não ser essa a causa, mas essa é uma das precauções que eu estou pensando em tomar em relação ao problema. E até olhar bem pai e mãe, né? Ver como vai ser a sintomatologia no caminhar do pai e mãe. Porque às vezes pode ser um problema da ninhada e pode ser um problema da genética mesmo, do pai e mãe, né? Mas aí no pai e mãe eu já não vi o problema, porque se eles tivessem problema, ele não estava na reprodução. É aí que o negócio vai ficando mais complexo, né? Esse é o raio-x de um cometa normal, sem problema, mostrando aí as duas câmeras de bexiga e mostrando também o formato do posicionamento num peixe alongado. Eu acho legal. A gente vai ver num outro raio-x logo ali na frente, um ponto interessante que vai ser citado ali é a questão desse local aqui, onde a câmera aproxima lá da espinha dorsal, que num trecho lá fala sobre isso, que um problema de uma expansão numa câmera cranial aqui pode pressionar a espinha Uhum. dorsal e ter um problema, até uma lesão de medula devido a isso. Esse aqui agora é um raio-x de uma fêmea oranda, ele está também é lá do trabalho, justamente mostrando essa posição aqui, ó, da espinha, e lá no trabalho fala que, no caso dessa fêmea aqui, foi um problema de ovário, de inchaço devido aos ovários. Mas também deve ter duas ou três vértebras a menos, né? Olha só o segundo lóbulo, né, da vesícula gasosa, como é bem diminuído. Uhum. E isso é curioso porque, normalmente, o primeiro lóbulo é menor do que o segundo, né? E nesse caso aí está invertido. Exatamente, a morfologia foi alterada, né? Sim, Esse aí, lá no trabalho, fala sobre esse aí, apresenta esse deslocamento do lobo posterior ali para o lado direito, devido a uma doença renal policística. Esse peixe foi apresentado inicialmente após flutuar na superfície com o lado direito voltado para cima por 2 semanas. é interessante ressaltar nesse contexto que esse deslocamento da bexiga natatória, né, do segundo segmento, né, ou posterior, deslocado nessa posição, leva o peixe a um desequilíbrio e levando a ficar na posição mais horizontal, né, mas de lado, exatamente do lado direito, que é onde está deslocado Uhum. o segundo segmento da bexiga natatória, né? Então, esse deslocamento da bexiga natatória compromete a natação do peixe, né? Uhum. E o caso concreto aí, inclusive, que esse deslocamento é em função de outros órgãos afetados. Daí a importância da gente tentar entender qual que é a origem, qual é a possibilidade, por que está acontecendo. São inúmeras, são várias. Nós vamos poder ir discutindo isso ao longo da nossa reunião. Essa imagem aí é de um químbio comum com fluido preenchendo parcialmente ambas as câmaras da bexiga natatória. Ele tem também excesso de gás nos intestinos. Esse peixe apresentou flutuação negativa e postura
com a cabeça para baixo por 10 dias. Tudo aquilo que afete a bexiga natatória, né? Seja o deslocamento, compressão, presença de líquido, vai alterar a capacidade de natação do peixe, né? E nesse caso ainda tem a questão de formação de gases no tubo digestivo. Então, novamente, assim, observem que as possibilidades são várias, né? Não tem um diagnóstico, é isso, vamos fazer aquilo. Não é tão simples assim, né? Bom, esse aí é um químio comum com timpanismo intestinal causando flutuabilidade positiva. E aí, na descrição lá no trabalho, fala que ele é um peixe que ele foi eutanasiado, de, depois dele não recuperar durante 8 meses de tentativa de tratamento. O que eu posso perceber aqui nesse químio de flutuabilidade positiva, com gases aí nas alças intestinais, né? O que eu pude perceber é que as porções, né, da bexiga, as porções não, a porção proximal, né, da bexiga natatória, ela parece que está normal, né, tamanho normal, né. Agora, esses gases intestinais, aqui, né, nos grupos que eu participo, todo mundo costuma dizer que o problema da saponina da soja, né, que nós utilizamos muita soja na ração, e diz que isso causa esses gases intestinais. Então, por isso que deve se dar preferência àquelas rações que tem mais farinha de peixe, né? Uhum. Eu sei lá, cá comigo eu tenho minhas dúvidas, né? Se seria somente a soja ou se realmente a soja, né? Os derivados de soja seriam apontados como culpado, né? Nessa formação de gases intestinais, né? Eu acho que existem outras coisas, né? Que podem ocasionar essa formação de gases e depois acabar dando essa flutuação positiva, né? Um caso anterior também, eu vi ali flutuabilidade negativa, né? Então, a vesícula gasosa está preenchida de líquido, né? E aí o Kindle está com flutuabilidade negativa, estava lá embaixo, de cabeça apontada para baixo, né? Eu vou dizer assim que tanto flutuabilidade positiva quanto negativa, eu não tive, acho que só um de flutuabilidade positiva que eu tive sucesso no tratamento. Tá? Todos os tratamentos que eu fiz, tudo aquilo que a gente vê na internet e tal, e eu tentei, né? Mas não obtive sucesso. Tem gente que fala que quando você tenta, você não consegue, você tem que fazer. Mas aí o fazer o certo é que é difícil, porque não tem literatura, né? A gente não encontra literatura. E aí a gente ficar pesquisando, fazendo tentativa, erro, acerto, né? Talvez até engrandece o nosso conhecimento, né? Mas, assim, esse um que eu obtive sucesso era a flutuabilidade positiva, também era uma fêmea que foi perseguida, certo? Ela foi perseguida, tal, e sofreu várias escoriações, só que a grande vantagem, ela era de corpo mais alongado. Eu imagino que essa deva ser a grande vantagem. Ela era de corpo mais alongado, a recuperação dela foi mais ou menos uns 8 meses, né? E eu não fiz a perfuração, né, da bexiga natatória, eu simplesmente coloquei separado e água mais, assim, água mais pura, né, vamos dizer assim, água declorada e TPA a cada 15 dias. Né? TPA a cada 15 dias e outras fêmeas junto. Né? Não coloquei macho, porque macho poderia perturbar ela mesmo estando nesse estado. Tá? E os outros, inclusive aquela uma que eu radiografei, né? Aqueles lá eu não obtive sucesso. Começou como flutuabilidade positiva, então estava lá em cima, foi por perseguição, né, sexual.
Aí depois nós fizemos a punção lá no hospital veterinário mesmo, né, após ou durante a radiografia. Eu trouxe para casa, aí ao invés de flutuabilidade positiva, deu flutuabilidade negativa. Então, troquei 6 por meia dúzia. Não, eu fui corrigir um problema, causei outro, né? Causei o inverso do problema anterior. A bexiga ela não voltou à sua posição certinha, né, porque houve um desvio, né, entre a porção cranial e a porção distal. Então, a porção distal ela ficou um pouco mais à direita, e aí deu aquela flutuabilidade do peixe à direita. Na punção, tudo, isso aqui não se corrigiu. Então, por não se corrigir isso, a posição da bexiga, o animal foi para flutuabilidade negativa e permaneceu assim até a sua morte, né? Então, esses são os relatos, né, que eu queria passar, né, do que ocorreu comigo, né? E um último relato, né, nós conversamos uma vez, né, se ficar cruzando peixes que têm flutabilidade positiva se passa para descendência. Eu lembro que num dos cruzamentos que eu fiz, os filhotes tinham alguns que estavam flutuando, mas eu creio, né, porque como alguns, assim, eu cortei a alimentação e alguns voltaram a ficar normal, eu imagino que aquilo lá foi erro de alimentação, né? Eu comecei a usar muito alimento seco numa fase que a gente tinha que estar dando alimento vivo, né, alimento mais molhado, tá? E eu acho que foi isso que ocasionou essa, essa flutuabilidade positiva nos filhotes, né? Não sei se eu estou certo, mas, enfim, cortei a alimentação e a grande maioria voltou ao normal. São esses os relatos, né, que eu pretendia fazer. Você falou sobre o farelo de soja. Eu não lembro se você estava presente, mas eu estou colocando lá no grupo o vídeo número 55. Nós falamos sobre farelo de soja. Eu publiquei ele lá no grupo. Sim, sim. Obrigado aí pelos seus depoimentos aí, e é engraçado, né? Porque a Rosana, o Zé Teixeira, o Fábio, o Minoro, a gente só tem exemplos de insucesso, né? Ninguém falou assim, não, mas eu já tive sucesso fazendo isso ou aquilo, né? Então, assim, é interessante também a hora que a gente vem debatendo o assunto e traz ele para a mesa e começa a levantar possibilidades, ficar tentando aí na fé mesmo, né? Bom, essa imagem aí, eu estou com uma colinha aqui do lado, eu coloquei a imagem maior para poder ficar de melhor visualização para quem estiver assistindo esse vídeo pelo celular. Onde tem esse asterisco aqui, isso aqui não é bexiga natatória, não. Isso aqui, segundo o texto, uma, é um gás livre no espaço retroperitoneal. E a câmara anterior da bexiga natatória está aqui, ó, nessas duas setas, e justamente aqui está mostrando que ela está cheia de líquido. Com esse ponto aqui, a gente encerra aí essas imagens que tem de raio-x para poder dar uma olhada nesses diversos casos. E aí eu acho que aí a gente entra para a gente dar uma aproveitada nisso tudo que a gente conversou aqui e a gente trazer também com essas experiências pessoais, uns direcionamentos do que para onde que o trabalho lá, de onde que ele conclui para poder levar em termos de tomada de decisão. Então, quando vale a pena investigar, né? Então, aí já começa a questão de indicações para investigação mais profunda, raio-x ou necrópsia. E aqui a gente já esbarrou em custo, então ali é o que é possível ser feito, né? Casos crônicos, recorrentes, vários animais afetados no mesmo lote. Quer dizer, isso aí também é importante, né? O pessoal de piscicultura, que tem um número grande, tem lotes grandes de animais, às vezes está com um problema bacteriano e evita uma perda grande de peixe também, né? Mas aí é outra escala, é outra necessidade, né?
Clínicas especializadas, a radiografia é o exame mais útil para ver formato, posição e conteúdo gasoso da bexiga em presença de massas rins aumentadas. Está aí o Minoro aí já trazendo aí o relato dele, do histórico, né? Não é só chegar ali na clínica e vou levar ali, vamos fazer um raio-x. Para fazer um raio-x tem toda uma questão de preparo, aí é peixe, não é, não é tão fácil assim para quem nunca mexeu, né? Então, assim, por isso é que falo ali em cima da necessidade de ser para animais de alto valor genético, ou então é um problema de lotes maiores. É interessante ressaltar que esses pontos que foram apresentados, né, nos leva a refletir que, em pequena escala, fica inviável você bancar a tentativa de chegar a um diagnóstico, porque o custo, né, para a nossa realidade aqui é alto. E aí você fica com aquela situação de incerteza, né? Observem que existem caminhos para tentar chegar a um diagnóstico, mas que nenhum deles é garantia de chegar a um diagnóstico final, porque as possibilidades são extremamente variadas, né? Se nós voltarmos lá naquele início, quando o Mário colocou aquela imagem de raio-x, onde a bexiga estava pressionando a coluna, isso pode levar a uma alteração de equilíbrio, de natação do peixe. Observe que é um aspecto, né? O outro, a presença de líquido na vesícula, é outro pepino, né? Um processo infeccioso. E ainda, o que o Douglas questionou em função da questão da hidropsia, e aí é mais um quadro para somar nesse contexto todo, né? A gente vai vendo que o grau de complexidade só vai aumentando. E para a nossa realidade de pequenos criadores de peixe, curtidores, tal, fica inviável. Nós não temos como chegar a um diagnóstico, né? Nós podemos chegar às vezes, dependendo do quadro clínico de um dado exemplar e os procedimentos que a gente conseguir fazer, né? Às vezes até recuperar o bicho, mas a chance é muito pequena. Mas é interessante continuarmos nos slides, que tem mais coisas para se somarem a esse quadro aí. Vamos lá, Mário. O É, Mário fez um trabalho muito legal do resumo, né, do artigo, que virou um facilitador para a gente poder discutir. Muito bom, muito bom. Obrigado. Ô, Mauro, uma coisa interessante também, que é o que vai, assim, como a gente tem as nossas limitações, igual você está colocando, tem algumas coisas que a gente vai, do ponto de vista prático. Então, por exemplo, aqueles filhotes ali que eu mostrei. Pode ser um problema de uma ração? Pode. Em tese, sim. Acontece que tem mais 30 lotes de filhotes que não tem o problema. É só naquele que tem o Uhum. problema, é só naquele lote. Isso. Então, assim, do ponto de vista prático, também não adianta ficar procurando chifre na cabeça de cavalo, O porque que acha, né? se procura, quem caça acha, se procurar acha. Então, assim, mas é da decisão de cada um. Não estou dizendo, não tem certo e errado, não. É, uma vez que a gente tem múltiplas causas e diversas possibilidades de arranjos, de uma coisa influenciando a outra e a outra influenciando a uma, eu acho, por isso que eu estou fazendo esse comentário assim, do foco em termos de tomada de decisão. O que fazer? Uhum. Não, o problema está O naquele. interessante, né, Uhum, o interessante nisso que você falou, que você tem vários lotes. sim. Aí, comparativamente, você pode excluir a possibilidade, né, de ser um problema nutricional, porque os demais não está acontecendo, né? Então, é uma coisa muito localizada naquele cruzamento.
Uhum. né? E isso é um facilitador. Mas isso é para quem tem várias desovas, né, paralelas para acompanhar, Sim. sem dúvida. Mas aí é o raciocínio, você tem que pensar, né? Se você tem uma única desova, e aí, o que que eu faço? A incerteza é muitíssimo maior. É. Todo mundo sabe que eu crio, né, os peixes de cauda simples, né, os longos. Não tem problema, cara, de bexiga natatória. Agora, quando eu comecei, há 6 anos atrás, eu comprei vários pérolas, vários. Metade da minha criação era pérola. Morreram todos de bexiga natatória. Então, eu acredito que, né, tem correlação gigante, mesmo tratamento, mesma água, mesmo tudo, e cresci um pouquinho, então pá, perdi todos. Tanto é que eu parei de criar e me dediquei só aos caudas simples, né? Então, eu acho que o fator genético é preponderante. Ô, Mário, e mais um detalhe, né? Tu dá a mesma ração para todos esses lotes e eles são irmãos dos outros, né? São do mesmos pais. Não, E um não, lote que deu problema, os outros não. Não não, necessariamente. Ah, tá. inclusive, sua pergunta é ótima, porque isso eu converso muito sobre isso com o Mauro, que o que eu tento fazer é justamente não fazer lotes de genéticas que eu já tenho alguma coisa nesse sentido de cruzamento, para eu poder aumentar a variabilidade de possibilidades, porque a limitação que a gente tem é de espaço. Se eu ficar tirando várias desovas dos mesmos peixes, aí explode com uma linha só. Bom, vamos lá. E aí a gente começa a entrar para o lado que interessa na história. Qual conduta adotar na prática? Dado o prognóstico ruim descrito na série, e aqui também relatado entre nós, a maioria dos peixes, aqui no caso do trabalho, foi eutanasiada na primeira consulta pela gravidade da doença e baixa resposta a tratamento. O procedimento prático em plantel de Kings deve seguir 3 eixos. Decisão sobre o indivíduo afetado. Em peixes com distúrbio de flutuabilidade grave, crônico, com sinais de sofrimento, ferida por atrito, dessecamento na superfície, dificuldade de locomoção, a recomendação técnica é eutanásia humanitária. Em indivíduos de alto valor que não apresentam sofrimento intenso e imediato, pode-se tentar tratamento conservador por período curto, sabendo que a taxa de sucesso é baixa. E interessante também a gente saber que a taxa de sucesso é baixa pelo listado aqui no trabalho e pelo que é relatado aqui entre os exemplos que foram trazidos aqui também. Um aspecto interessante que me alertou sobre essa primeira possibilidade, que é a localização do problema no indivíduo, é que, esporadicamente, a gente pode ter uma cor especial, uma característica, essa ou aquela que está em determinado peixe, e ele tem também um problema de flutuabilidade. Então, assim, apesar da gente falar o tempo inteiro, não devemos usar isso aí na reprodução, devido a alguma variação genética, pode ser que alguém queira fazer, qualquer um de nós queira, não, eu preciso reproduzir esse peixe mesmo com um problema de flutuabilidade. Por quê? Porque pode ser também que o problema não seja genético. Pode ser que foi um problema, foi uma infecção bacteriana, foi uma fêmea que teve um ovário que distendeu o abdômen, foi umas cabeçadas nos machos que machucaram. Então, assim, havendo aquilo que o Mauro sempre fala, né? Não tendo outra opção, a gente vai usar o peixe que tem algum problema mesmo, né? Então, aqui eu acho que esse aí é um ponto a mais que encaixa nesse exemplo também. Quando o problema, ou talvez seja de cruzamento ou genético, a gente já nota em muito nos filhotes, desde cedo. Então ali tu já identifica que, bom, ali tem um problema, porque ali não deu tempo de desenvolver nada. Então ali tu sabe que realmente ali eu acho que é o único ponto que tu consegue realmente isolar.
Ah, novo já tem muitos com o mesmo problema. Ó, provavelmente é isso. E isso se tratando que a gente está dando alimento bom, dando artêmia ou outro alimento vivo que descartaria essas questões de alimentação, né? Eu acho que é o único ponto que a gente consegue ter certeza. Ah, não, esses aqui eu não vou usar mais. É justamente o meu exemplo aí dos peixinhos que eu filmei ali, né? Eu tenho reparado que esse formato da cauda aberta, assim, ó, gera quase todos os que aparecem com esse formato, mais dia menos dia, acaba tendo problema de bexiga natatória. As experiências que eu tenho aqui, né? Colocar, eu tenho só a oranda aqui, os que viram a cauda para cima que acabam tendo problema. A maioria dos que tem as caudas, vamos dizer, tendendo para a cauda de rosa, com a cauda fechando, não tem e não aparece problema de bexiga natatória. Bom, nós temos aí duas situações distintas, o Fábio. Uma coisa é a possibilidade de distúrbio de bexiga natatória. A outra coisa é um distúrbio anatômico de nadadeiras, que leva o peixe a um desequilíbrio natacional. E aí, não tem nada a ver com a bexiga natatória. Quando os peixes apresentam essa curvatura de cauda, né, principalmente para os peixes de origem de linhagem tailandesa, né, isso desequilibra o peixe para ele nadar. E aí ele começa a ficar desequilibrado na natação. Aí o problema é a morfologia de nadadeiras. Observem que é mais um detalhe, mais uma situação, né, de desequilíbrio natacional que não é diretamente relacionada à bexiga natatória. Porque as nadadeiras com essas curvaturas, na hora que o bicho movimenta, joga ele para lá ou para cá. Né? Observa que esse é um problema, é, tem que ser, a gente tem que ficar muito atento para quem quer peixes de cauda longa, os chobi, né, os caldinhas de borboleta, o tossaquim, o equilíbrio. Por quê? Se houver um desequilíbrio nessa morfologia, vai levar o peixe a um desequilíbrio natacional, que não é a origem da bexiga natatória. É um desequilíbrio anatômico, né, morfológico externo e É, não interno. e uma coisa interessante, né, Mauro? É porque os caldinhas de borboleta, quando eles são novinhos, eles têm esse desequilíbrio no nado, porque eles nadam a dinâmica do nado é completamente diferente, e à medida que a cauda vai crescendo, é que eles vão reequilibrando. Então, assim, diferente dos outros peixes, o problema, nos que vai dar bom, o problema não agrava, o problema ameniza à medida que o peixe cresce, né? Que aí a cauda Uhum. dá um peso, ele equilibra e aí ele passa a saber a nadar. Depois que eu coloquei os caldinhos de borboleta num tanque de coluna d'água abaixo e eles estão só eles entre eles, acabaram todos os problemas, né? Porque o problema deles era a competição por alimento. Eles, na hora que você coloca comida, eles vêm desesperados para comer, para competir com os outros e não conseguem, porque a nadadeira não ajuda, né, o deslocamento deles, né? E aí começa a gerar mais distúrbios. Ah, mais uma, então, para adicionar na lista de problemas, que já que o Fábio levou essa da morfologia, um caso que eu já vi o pessoal tratando lá fora, fizeram raio-x, procedimentos, o peixe tinha um distúrbio de natação e foi identificado que no problema deste peixe não era a bexiga, mas sim que a formação, o WEM, era grande demais em proporção ao resto do corpo. Eles fizeram a cirurgia de tirar o excesso do WEM, o epitelioma, né? E o peixe voltou a nadar normalmente. Maravilha. Observa que é um conjunto de fatores, né? Não dá para colocar só uma coisa, é isso. Não é bem assim. Temos que analisar o conjunto. Não, era exatamente isso que foi colocado, a questão do WEM, do WEM super desenvolvido. Eu também lembrei disso, por causa desse relato aí com a morfologia da nadadeira, né?
E eu lembrei que isso já vem sido colocado há algum tempo, né? Que o pessoal faz a cirurgia de redução do WEM, né? Para estabilizar de novo a frutabilidade do peixe. Então, é mais uma coisa, é mais um fator que pode influenciar também. Então, nós falamos sobre os três eixos. Primeiro, a decisão sobre o indivíduo afetado. E eixo número dois, tratamento conservador. Quando insistir, aqui está quanto é quando insistir faz sentido, né? Medidas com alguma base ou uso empírico, mas com resposta geralmente limitada. Manejo ambiental. Banho de sal, então está aqui uma dose, isso aí nós já falamos bastante sobre banho de sal também. Ajustar a temperatura dentro da faixa de conforto e evitar quedas bruscas. Mudanças leves podem modular o metabolismo e ocasionalmente favorecer a recuperação. Manejo alimentar, jejum 2 a 3 dias para esvaziar o intestino, reduzindo produção de gases, suspeita de timpanismo. Uso diário por curto período de ervilha verde levemente esmagada, enlatada ou cozida. É citado como purgativo leve que pode ajudar a eliminar gás intestinal. Terapia medicamentosa, então ali antibiótico com banho, injeção, ração e tal. Aqui agora a gente entra numa seara que tem que arrumar, inclusive, receita médica para comprar esse tipo de produto hoje em dia, né? Procedimentos invasivos, indicados só para peixes de alto valor, sob assistência veterinária, então punção da bexiga natatória para retirada de gás. Cirurgias, existem relatos pontuais com sucesso dependente da causa de base. E para plantel produtivo, essas medidas invasivas raramente se justificam, fazem mais sentido em exemplares de exposição ou estimados aí como PET. Ou seja, isso aqui acho que encaixa um pouco com o que a gente comentou. E se quiser achar caminho e coisa para fazer, tem alternativa, não falta alternativa, não. Então, tem diversas alternativas e a decisão é de cada um. Não tem certo, não tem errado. Eu acho que eu gostei muito dessa junção toda que esse trabalho fez, porque ele aborda sobre diversas óticas, desde do diagnóstico, possíveis causas e tudo mais. E aí a gente vai para esse lado do, bom, e o que fazer, né? É preciso a gente ter muita tranquilidade para fazer escolhas. E, obviamente, em função de cada realidade de cada um e de cada peixe. Isso aí. E esse ponto que você traz, Mauro, justamente ele é o que completa aqui o terceiro pilar, que é a conduta de plantel e seleção, né? Então, muitos casos Sim. de plantel comercial são eliminados por produtores e lojistas ainda jovens, o que reduz a chance de ver o quadro em adultos. Mas isso indica potencial componente congênito ou genético em certos lotes e linhagens. Ou seja, nós também, e aí isso aqui não inclui só produtores comerciais, né? A gente também tem que ficar muito de olho nisso aí, porque senão a gente está replicando genes indesejáveis em descendentes por aí. Químicos de cor curto, oranda, ranchu, bilquim, apresentam deformações vertebrais e cavidade corporal reduzida, predispondo a alterações de posição ou tamanho da bexiga. É prudente não usar como reprodutores indivíduos ou linhagens com incidência alta desse nome aí, eu não sei nem de onde que ele traduziu isso ali. E em sistemas onde granulomatose, suspeita de micobacteriose e rins policísticos aparecem com frequência em necrópsias, é fundamental reforçar a biossegurança. Isso aqui remete ao que a gente conversou bastante aí para trás, sobre a questão das quarentenas, né? Evitar superlotação, melhorar a qualidade de água e considerar renovação ou rotação de plantéis para reduzir pressão de infecção. Então, esses aí são os três eixos, em termos de manejo, de tomada de decisão, que o trabalho fala um pouco aí nesse problema como um todo. Só uma coisa, faltou uma raça aí que eu acho importante também, o Bemequim também não está aí. Demequim, eu acredito que é porque, como o trabalho é um trabalho com um N muito pequeno, né?
Ali foi um trabalho que foi o que apareceu, pelo que eu Uhum. entendi, sabe? Não é um levantamento, não é uma amostragem para poder buscar estatística, não. É isso que a gente comentou lá no início, né? Que é um percentual ali do que apareceu. E realmente você tem razão, o Demequim não apareceu, né? É porque é o que eu estou trabalhando aqui, eu tenho vivenciado isso aqui também, né? Eu tenho vivenciado bastante aqui com os Demequim, bastante não, até que eu fiquei preocupado, porque até que pela quantidade de filhotes que eu tive aqui, eu tive pouquíssimos com problema de bexiga natatória e eles estão bem com o corpo bem curto, né? Então, acho que está dentro aí dentro de um padrão que eu não preciso preocupar tanto com o lote de filhotes, penso eu. Por isso que eu coloquei hoje na mensagem, hoje lá cedo. Você sabia que até cometa tem problema É, de bexiga natatória? Eu não sabia. Então, aquilo ali para mim foi uma surpresa. E aí, depois daquilo, o resto aí tudo tá propenso. E acho que é um ponto de atenção. E por isso que eu acho importante esse bate-papo de hoje aqui, para a gente poder ter essa amplitude do tema abordado assim sobre suas diversas possibilidades, desde o diagnóstico e até em rumos o que fazer, porque o problema é complexo, né? Não tem resposta simples para isso. Ô, Sérgio, mas os teus Demequim estão na pesquisa. Só faltou o olho nos Hulking. É a mesma coisa. É, tem isso também. Ao meu ver, é agora que começa a gente tentar analisar essa situação e trazer para a nossa realidade, né? Em primeiro lugar, nós vamos ter que ir, como é que eu vou dizer, ir construindo uma possível posição para o que fazer. Então, como ponto de partida, nós temos dois aspectos básicos. Quando o indivíduo é um indivíduo excepcional, tal, e não tendo um diagnóstico muito claro, tentar recuperá-lo, eu nem discuto, vamos tentar recuperar o bicho, qualquer um que seja, né? Se nós tivermos como recuperar, ótimo, vamos trabalhar nesse sentido. Em contraposição, né, quando você pensa num processo seletivo de construção de linhagem, parará, né, um indivíduo que apresente problemas, exceto se for uma questão de timpanismo, que é uma coisa temporária, que uma vez, como proposto aí no último slide, deixa o bicho em jejum 2, 3 dias, ele se recupera, beleza. Até na internet é engraçado que tem gente que pinga gota de Lufital na boca do peixe para eliminar os gases, de tudo. Na internet tem de tudo, né? Se o bicho se recupera, se era uma coisa temporária, momentânea, um timpanismo, beleza. Agora, fora isso, um animal desse, um exemplar desse, ele deveria ser deixado de fora do processo de reprodução seletivo. Por quê? Porque aí tem uma série de implicações. Então, vamos pensar o seguinte: peixes longos, né? Que o Mário colocou muito bem aqui, ficou surpreso de ver, pô, mas cometa com problema de bexiga natatória. Bom, ponto de partida, duas possibilidades. Pode ser que tenha sido problema de bexiga natatória, mas pode ser que não. Se for um peixe que teve um problema de timpanismo, recuperado, beleza. Mas se for um problema de bexiga natatória, qual foi a alteração de bexiga natatória? Que aí tem outro conjunto de possibilidades. No cometa, a bexiga natatória, anatomicamente falando, é aquela bolinha e o outro, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, o outro aqui mais alongado. Se não tem uma alteração morfológica de bexiga natatória, né? Qual é o problema? Pode ser que o problema seja outro, seja um problema de infecção na bexiga natatória, acúmulo de líquido, ok?
que esteja interferindo nesse equilíbrio, ou podem ser outros fatores, problemas de rim, problema de fígado, problema circulatório, coração. Por quê? Aí eu vou começar a pensar, cadê o Douglas? Essas correlações, quando você falou, mas o peixe com escamas eriçadas? Então, nós temos que observar se o peixe apresenta ou não escamas eriçadas. O que é o quadro de escamas eriçadas, né? Quando o peixe apresenta aquelas escamas abrindo, né? Aquilo é muito característico de um edema generalizado, um edema na região corporal abdominal que está pressionando, acumulando líquido interno que as escamas começam a abrir. Causas de escama eriçada, na realidade de edema, que o sintoma é escama eriçada. Pode ser insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal. E essas insuficiências podem ser causadas por processos infecciosos, né? Pode ser por problemas císticos, como foi colocado no artigo. Aí, observa, nós temos que começar a tentar depurar essas possibilidades, coisa que não é tão simples, né? Para a maioria de nós, leigos no contexto. Por isso, eu volto a dizer, Peixe apresentou esses quadros, tal. Como a gente não tem como fazer um diagnóstico mais preciso, né? O melhor é colocá-lo à parte. Quando você tem um processo infeccioso, você pode fazer um tratamento, né? Usar antibiótico. Para isso, é preciso fazer um diagnóstico de qual é o agente infeccioso, que tipo de agente infeccioso, para ver qual o antibiótico mais adequado. E observe que nós não estamos nesse contexto, mais uma vez, né? Além de ficar oneroso, que isso não fica barato, né? A gente pode tentar, sim, fazer o geralzão, dar um antibiótico de amplo espectro, parará e tal. Mas nós temos que ter em mente que esse peixe, se é um processo infeccioso, né, e ele está num grupo e só ele apresentou isso, significa um peixe menos resistente a algum agente patológico. Se os demais estão normais, é ele que tem uma deficiência. E essa deficiência dele, né, é o quê? É um aspecto não desejável na linha na seleção. Então, novamente, né, ele deveria ficar de fora da seleção. Então, eu queria colocar mais uma variável aqui, não sei se vocês compartilham com essa experiência, mas na época do frio é que essas coisas acontecem, né? Que os peixes que têm realmente problema de bexiga, aí seja qualquer que seja a causa, mas na época do frio eu observei que aqui, pelo menos aqui em casa, é que os que têm problema de bexiga acontece mais nessa época, na época do frio. E não que não aconteça em outras épocas, mas com maior incidência na época do frio. Não sei se poderia estar relacionada a ração que se utiliza, né? A comida que se utiliza nessa época que a gente já conversou aqui, que deve ser uma ração, né, mais proteica e com menos quantidade, porque eles comem menos, né? Até mesmo cortar a ração. Mas aqui em casa, pelo menos, o que eu percebi é que a maior incidência de peixe com problema de bexiga acontece na época do frio, né? Eu passei para a Rosana aí, que ela parece que ela queria fazer algum comentário em cima da fala do professor. Isso que você comentou bate com o Zé Teixeira também. E É. uma das questões relacionadas a isso aí, acho que é justamente o ponto que você tocou, que eu também concordo com você. A questão é que os asiáticos, na maioria das vezes, eles param de dar comida para o bicho meses. E a gente, a temperatura baixa, e enquanto eles estão querendo comer, a gente vai dando comida, né? Então, essa dosagem aí, ela é importante mesmo. Vamos lá, Rosana. Eu estava pensando aqui no que o professor tocou no assunto, né, de investigar a causa
né, do problema tal. Lembrando que aí me ocorreu que nem aqui no interior nem teria veterinário com conhecimento para fazer um diagnóstico em peixe, né? Porque aqui é mais o trivial, né? Gato, cachorro, pássaro. Agora falou em peixe, ninguém põe a mão. Então, é assim, tem isso também, dependendo do lugar, fica impossível você conseguir investigar a raiz do problema. Sim. Minha fala última, tá? Doença de bexiga natatória não existe. O problema de bexiga natatória é um indicador. E o estudo mostra isso, Uhum. que ele é um indicador dos processos. E eu não quero deixar ninguém chateado. O processo não é estatístico. O processo é estocástico. Significa o histórico. Então, em alguns relatos, se mostra perseguição histórico. Se mostra alimentação histórico. Então, você pode ter um peixe que não tem a tendência de uma certa doença, entretanto, no meio que ele está, isto pode aumentar o risco. Tá? Então, é o histórico do processo, tá? De buscar condições de verificar como eu posso melhorar. Então, melhorar as condições do ambiente, água, tá? As questões relacionadas à alimentação. Então, eu estou mudando a alimentação para verificar se eu posso reduzir esses efeitos. E aí, como o Sérgio falou, isso acontece em casa. Os meus problemas maiores com bexiga natatória ocorrem no inverno. Então, o meu indicador para esse ano, no inverno, é reduzir a quantidade de peixes que vão ser acometidos por essa deficiência, esse indicador. Então, é uma infinidade de situações interessantes. Aí que está a beleza do hobby. O hobby traz consigo a necessidade da pesquisa, do desenvolvimento individual. Então, eu tenho que agradecer muito ao King, porque ele vai me permitir fazer pesquisa, ter protocolos de experimento, e aí eu vou melhorar, teoricamente, verificando as condições do meu ambiente, então aumentar a quantidade de plantas na alimentação, aumentar a alimentação, uma série de outras condições que eu possa melhorar a nutrição desse peixe. Se você tem na sua criação, sistematicamente, bexiga natatória, investiga a genética, investiga a reprodução que você tem feito. Esse problema do inverno tem uma coisa que é interessante, e o porquê dessa frequência mais acentuada no inverno, né, para um determinado tipo de flutuabilidade. Por quê? O King é um peixe de clima temperado. E nas nossas condições de cativeiro, o bicho fica condicionado a comer, comer. Você chega perto, ele vem, quer comida, né? E o metabolismo do peixe, né? Quanto menor a temperatura, diferente de nós de corpo quente, né? É, é, eles têm um metabolismo em temperatura mais baixa, mais lento. E se ele come muito, né, o processo digestivo vai ficar comprometido. A possibilidade de formação de gases é maior e vai ter problema de flutuabilidade, que não é bexiga natatória, é tubo digestivo. É só chamando atenção para isso. E por isso que na Ásia, período de inverno, né, onde tem inclusive hibernação, o bicho fica sem comida. Então, é importante reduzir a comida, a frequência de oferta de ração, né, no período mais frio, para evitar esse tipo de transtorno, porque muitas vezes ele é causado por excesso de ração. Porque você chega, o bicho vem e quer ração. Você acha que está com fome, né? Está condicionado e vai comer, comer e não vai ter um metabolismo num ritmo mais acelerado, porque está mais frio, e gera essa questão que vai gerar timpanismo. Né? Observa que aí é um problema, graças a Deus, felizmente, simples, basta reduzir a alimentação que o bicho se recupera. O hobby é para isto.
é para que a gente possa exercitar as nossas condições de observação, de tomada de decisão. É isto que faz o hobby uma paixão, tá? Não é um passatempo. É um processo sistematicamente de ganho de conhecimento, ganho de informação que pode passar para conhecimento e, no futuro, sabedoria. É isso que se espera. Nesse sentido, eu reforço a importância de alimento vivo e uma coisa simples de fazer usar as lemináceas. Wolffia, lêmina, né? A espirodela já é grande para o quingo, ela é boa para as carpas, para as galinhas, porque são ricas não só nutricionalmente em termos de proteína e também pigmentos, mas também em fibras que ajudam o tubo digestivo a evitar timpanismo. Então, a gente pode e deve produzir, né, essas plantinhas e fornecer para os peixes, né? Isso é mais um reforço, principalmente no inverno. Que quando a gente passa, a gente tenta auxiliar, às vezes, pessoas que às vezes conhecem menos que nós, recém entraram no hobby, e a gente tem muito dessas receitas que saíram nesse próprio estudo, que é aquele negócio, a gente vai eliminando porque a gente não sabe a origem, nem o José comentou. Bom, a gente faz tudo isso, mas não tem como investigar realmente qual é, o que levou esse distúrbio, né? Que a origem não tem como saber. E claro, a gente deve cuidar, que o José mencionou, que realmente cada um tem um sistema. Então muda a qualidade de água, muda o tipo de alimentação, tem um monte de coisas que vão influenciar. Então a gente tem que frisar que o resultado que eu tenho nem sempre vai ser o resultado que o outro vai ter. Então, não tem como passar como, isso aqui é certo, é batata, vai que funciona. Não, isso aqui é um padrão de tratamento que pode auxiliar ou não. Então, é bom deixar assim no vídeo, porque quem assistir vai ver e vai entender que para ele pode funcionar, para ele pode não funcionar, depende do problema que não tem como saber. Queria perguntar a respeito para você, Mário, daquela ninhada que você comentou que seriam 400 e acabou sobrando 30, se pode ter alguma relação com cruzamento consanguíneo ou até endogamia? Com certeza que tem. O componente genético, né? Porque com o negócio aí da questão da complexidade genética dos quíngos, a gente vai cruzando, são peixes que têm parentesco para a gente poder ter previsibilidade nos descendentes. Então, assim, que tem um componente de endogamia, esse, sem dúvida. Conclusão. Em termos práticos, em plantel de quíngos, o protocolo racional é isolar e observar. Tentar medidas simples de manejo ou alimentação por alguns dias em indivíduos de valor e, na falta de melhora clara, descartar o animal, reforçando seleção genética e biossegurança, pois a maioria dos quadros de bexiga natatória, entre aspas, reflete doença sistema crônica de difícil reversão. A referência do trabalho está aqui, foi publicado no Fish Veterinary Journal, e esse trabalho vai estar listado aqui vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Mas, gente, esse bate-papo de hoje foi bom, isso vai dar um vídeo legal e vai dar um vídeo aí que acho que vai ser muito útil na hora que fizer os recortes aqui para quem queira, para quem precise de orientações aí de como proceder. Muito obrigado para todo mundo, uma ótima semana, um abração. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Boa Abraço, semana. tudo de bom.